Boa noite. Hoje eu vou fazer uma live muito esperada por mim. Uma entrevista muito esperada por mim. Durante muito tempo eu tentei entrevistar o Augusto Cury e não consegui. E sabe que eu até gravei um e-book, um audiobook. Foi quando o Brasil achou que ia fazer isso. Tem uns anos isso, talvez tenha 4, 5 anos, talvez até mais. Eu não me lembro mesmo. Quando é que foi? Eu sei que foi na Barra da Tijuca, no estúdio na Barra. Eu sei que foi faz um tempão. Eu estava fazendo Sem Censura na época. Chama-se 12 Semanas para Mudar uma Vida. O audiobook que eu gravei do Augusto Cury. Mas nem adianta eu mostrar porque as fotos ficaram muito sem foco. Tem na minha casa no Rio. Eu hoje pedi para fotografarem para mim. Tá aqui a prova. Eu gravei realmente o audiobook do Augusto Cury, mas eu nunca entrevistei o Augusto Cury. E eu já tinha pedido isso há um tempão e eis que vai se realizar hoje. Eu estou muito honrada, muito feliz. E ele é um super mega escritor. Eu acho que a gente está num momento muito interessante da vida da gente, porque a gente passou por uma provação muito forte, não é? A gente passou por uma provação muito forte. Estamos passando, né? Digamos assim, não é que a gente passou. A gente está numa provação forte. A ele, Augusto Cury, Ô, olha que Lívia, prazer enorme. Estava aqui e- delirando, dizendo que eu sempre tive vontade de entrevistar você e fiquei um tempão com esse sonho. E até uma vez gravei um audiobook, bom, você né, tem uma voz 12, lindíssima. 12 Eu, semanas para mudar uma vida. Eu hoje pedi para fotografarem, que eu estou morando agora em São Paulo e ele está no Rio. Eu morava, quer dizer, eu moro entre o Rio e São Paulo, só que com a pandemia eu estou aqui e ele está lá. Aí eu pedi hoje para fotografarem aqui, porque eu queria te falar isso. E é um prazer que bom. enorme, realmente, conversar com você. Vou chamar de Olha, você, tá? Pode? por favor, para mim também é um privilégio. Você tem uma voz lindíssima Não, e é imagina. uma jornalista brilhante. Até escrevi isso hoje no meu Instagram. Eu raramente dou entrevistas, Eu sei. mas Eu lutei por ela. estar com você, para mim, é um privilégio, porque de fato você faz a diferença no teatro do jornalismo brasileiro. Nossa, você faz a diferença na literatura brasileira, na ajuda que você dá, né? Na contribuição que você dá para as pessoas, para a vida das pessoas, né? Eu estava aqui dizendo que a gente viveu esse ano de 2000, foi praticamente um tempo de provação, né? Porque a gente teve a liberdade cortada, não é? A vida virada de cabeça para baixo e a solidão de muita gente muito só, não é? Muita gente da minha idade, por exemplo, que não eu fiquei meses sem ver meu filho e morando na mesma rua, uma coisa de uma ironia absurda, né? Via às vezes da janela e tal. É tudo muito difícil, né? A gente tem que ter um equilíbrio, uma vida interior realmente forte, ou apoio de escritores como você para passar por essa onda, não é? E a gente ainda vai ter essa onda por um tempo, né? Não acabou essa ansiedade, esse medo. Eu queria falar com você sobre esses sentimentos, Olha, Lida, eu sobre concordo, esses eu concordo, apertos. eu concordo plenamente. Foi o mundo virou de cabeça para baixo, a emoção das pessoas passou por uma tempestade inenarrável. A solidão branda, ela é saudável porque nos impele a desenvolver a criatividade, a capacidade de se reinventar, de dar respostas inteligentes em situações estressantes. Mas a solidão intensa, ela é tóxica e nunca as pessoas se depararam com uma solidão tão entediante e tão atroz. Tem uma tese que eu defendo, que é: se a sociedade te abandona, a solidão é suportável, mas se você mesmo se abandona, ela é intolerável. E a solidão tóxica passa por esse autoabandono. Quem não aprende a contemplar o belo, a fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, a dar risadas dos seus erros suportáveis, a relembrar fatos históricos e ter um caso de amor com a vida
Quem não impugna pensamentos perturbadores acaba desenvolvendo essa solidão asfixiante. Isso dificulta muito o desenvolvimento da saúde emocional. Por isso que tem havido uma explosão, não sei se você sabe, de transtornos emocionais, inclusive suicídios na atualidade. Pois é, é uma tristeza isso, né? E qual que Entre as seria crianças... qual seria uma Pode falar. solução ou uma rima, como diria o poeta, uma rima para isso? Veja bem, Leda, eu vou falar de acordo com os bastidores da mente humana. Neste país que não valoriza cientistas, seus cientistas, eu tive o privilégio, também o estresse, de produzir uma das raras teorias sobre o processo de construção de pensamento que está nos bastidores da mente humana. Também o processo de formação do eu, o programa de gestão da emoção e os papéis conscientes e inconscientes da memória. Existe um fenômeno inconsciente chamado biógrafo do cérebro ou fenômeno RAM, registro automático da memória. Algumas pessoas, por exemplo, como Roberto Carlos, impugnaram seus biógrafos. Só que eles não sabem que tem um biógrafo no cérebro que é implacável. Por exemplo, se alguém te ofende, você quer banir o seu ofensor, ele vai dormir com você e vai perturbar o seu sono, porque o registro não depende da vontade consciente. Se eu quero excluir um fracasso, uma crise, um desafeto, eu faço com que o fenômeno RAM, registro automático da memória, que é inconsciente, arquive de maneira privilegiada o estímulo estressante. Então, as pessoas acumulam mais lixos no córtex cerebral do que nas cidades mais poluídas do mundo, porque não sabem que o registro é automático e involuntário. E nós temos 5 segundos para impugnar, discordar, confrontar os pensamentos perturbadores no silêncio da mente. Eu tenho dado algumas palestras e treinamentos para a Associação de Magistrados do país. Eu falo que a mente humana é como um fórum. O eu, que representa a capacidade de escolha e a consciência crítica, tem de ser um advogado de defesa da nossa emoção. Se nós não formos, se não impugnarmos, discordarmos e confrontarmos todo o lixo mental. Eu só quero dizer uma coisa, que a mente mente. A mente conta mentiras dramáticas e as pessoas dão crédito emocional atroz. Então, se o eu não entra, duvidando de tudo aquilo que nos controla, criticando as ideias perturbadoras e determinando estrategicamente ser gestor da emoção, o biógrafo, ele corre solto, ele vai registrando aquilo que nós não gostaríamos de ter produzido, como sofrimento por antecipação, ruminação de perdas, mágoas e frustrações, ofensas, crises. E aí a mente humana se esgota. É por isso que nessa pandemia nós temos a virose mental, os cérebros completamente esgotados e as pessoas estão adoecendo coletivamente. O medo também foi um fator preponderante? O medo, veja bem, há mais de 100 tipos de fobias que pode abarcar o teatro da mente humana. Eu vou citar algumas delas, só para você ter uma ideia. A glossofobia atinge 75% da população mundial, que é o medo de falar em público. A claustrofobia também é uma fobia muito comum. A alodoxafobia, que é o medo da opinião dos outros e da crítica nas redes sociais, tem crescido de maneira estratosférica. Se valoriza mais uma crítica do que 100 elogios, porque o eu não consegue ser um bom gestor da mente humana, então ele valoriza o estímulo estressante e minimiza todas as coisas que poderiam nos dar mais leveza, suavidade e saúde mental. Então, o medo de adquirir o Covid, o medo de perder o emprego, o medo de que o mundo nunca mais vai voltar a ser o mesmo, o medo de morrer, são fobias comuns que vão sendo registradas, porque o biógrafo do cérebro, ele registra tudo, mas registra de maneira mais privilegiada aquilo que tem alto volume emocional, e todas as fobias são intensas. Por exemplo, a síndrome do pânico. O pânico é uma sensação súbita e iminente que a pessoa vai morrer ou desmaiar. É o teatro da morte. A pessoa está bem de saúde, ela não vai morrer, ninguém morre de um ataque de pânico, mas o volume de ansiedade e de tensão é tão grande que registra como janela killer ou traumática de maneira tão privilegiada que ela fica psicodisponível
mais psicodisponível que milhares ou milhões de outros arquivos e janelas. Então, a pessoa, quando tem uma dor muscular, ou quando tem uma notícia que alguém infartou, detona o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, abre essa janela killer ou traumática, e o terceiro fenômeno, a âncora da memória, fecha o circuito. Por isso, o medo, ele tem sido um grande vilão. A fobia, em destaque, que é o medo doentio, tem sido um grande vilão do ser humano na modernidade. E a gente tem desenvolvido, quer dizer, nesse último ano, 2020, e já no começo desse ano, até agora, nesse momento, talvez um pouco menos, mas no ano passado, o medo do outro, o medo de chegar perto do outro, o medo de receber um pacote, o medo de receber as compras, né? Eu estou falando de mim também. Eu me vi passando o paninho com álcool em sacola de supermercado milhões de vezes, em todas as embalagens de plástico. O medo ele foi crescendo, né? Ele vai não crescendo. E a gente vai ficando, até que depois você entrevista alguém que diz que o vírus também não pega uma amizade com aquele plástico a ponto de contaminar você. Aí você começa a ver que está ficando, né, meio maluca de fazer essas coisas, entendeu? Mas você faz, né? No calor do medo, né? Você tem atitudes assim muito, muito estranhas, né? Não, você tem toda razão. Temos aquelas pessoas que não são muito responsáveis com a sua saúde, nem com a saúde dos outros, e tem aquelas que são hiperresponsáveis, são hiper preocupadas. O adequado é ser responsável, então, tomar todas as medidas preventivas. Eu sou médico, todas as medidas preventivas, mas também o adequado não é sofrer por antecipação. Sofrer pelo futuro é uma das formas atrozes de infectar o presente, que é o único momento em que é possível ser relaxado, feliz e realizado. Mas, após a pandemia, se Deus quiser, com a vacinação em massa, o Brasil, apesar de todos os erros, atropelos, dificuldades, ele já está em 9º lugar, aí já está ganhando da Itália, da França, da Espanha, em termos de quantidade de pessoas vacinadas. E no mundo, nós vacinamos em janeiro mais pessoas que provavelmente se contaminaram no ano todo de 2020. Bom, com a vacinação em massa, após a pandemia, nós vamos perceber que tem muita gente acidentada emocionalmente, está fraturada. Ela, por qualquer espirro de alguém, já acha que é um novo vírus. Se tem uma notícia em outro país, já acha que esse vírus vai chegar até aqui e pode ser atroz. Bom, a emoção humana, ela não pode ter um cartão de crédito ilimitado. Ela sempre vai ser infantil. Ela é a parte mais rica, prazerosa, encantadora, mas se ela domina a mente humana, ela é um carrasco. A emoção não pode ter um cartão de crédito ilimitado, senão nós compramos aquilo que não nos pertence. E aí as pessoas acabam desenvolvendo até sintomas do Covid sem ter o Covid, entendeu? Várias pessoas me relataram isso, que se tiveram um Covid emocional, digamos assim, né? Sentiam coisas que no dia seguinte não tinha nada, não era verdade, faziam exame. Mas eu costumo dizer, mas é melhor ser um pouco hipocondríaco nessa pandemia do que achar que está tudo bem, está tudo certo, e não tomar todos os protocolos necessários. Ser poliana é pior, né? Como é que é? Ser poliana é pior, né? Melhor prestar uma certa atenção, né? Mas houve um massacre também pelos meios de comunicação, né? Até hoje, toda vez que você liga a TV, tem alguém dizendo o número de mortos, o número de infectados. Isso tudo vai pesando também, né? Vai pesando, Lida. E tem um fenômeno inconsciente aí que percorre a mídia mundial. A mídia tem que ser livre, ela tem que ser completamente livre, mas ela tem que ser inteligente. Porque se ela só valoriza os aspectos negativos, o biógrafo do cérebro, que não é estudado pela mídia, esse fenômeno inconsciente vai registrando uma série de mazelas, de perdas, de crises, e isso tudo torna o ser humano mais fragilizado. Então, as notícias, elas não são ingênuas. Talvez ela não tenha o poder de, por exemplo, uma ofensa, um fracasso, mas as pequenas notícias, ou pelo menos sentidas como pequena, porque não está ligada diretamente a você, embora cada ser humano é único e inenarrável, a perda de uma vida não tem... Bom,
eu considero o ser humano uma pérola viva no teatro da existência. Mesmo meus pacientes que tinham esquizofrenia ou portadores de depressão bipolar, eu os honrava como um ser humano único e também aprendia com eles, porque há uma complexidade enorme até na construção de uma doença emocional, uma doença mental, como uma psicose. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, que as notícias em excessos, elas fragilizam o psiquismo humano e deveria haver um equilíbrio. Vai se noticiar? Sim, vamos noticiar de maneira honesta e franca o número de pessoas contaminadas e o número de pessoas que infelizmente faleceram. Mas também vamos noticiar o número de pessoas que conseguiram ter sintomas leves e superaram, e o número de pessoas que não tiveram sintoma nenhum, que provavelmente deve ser 6 a 10 vezes maior do que o número que já foi detectado pelos testes, entendeu? Muita gente passou pelo Covid e passou completamente assintomático. Então, Leda, se houvesse esse equilíbrio, a imprensa poderia contribuir mais com a saúde emocional. Mas eu vou te falar uma coisa que a imprensa peca também. Ela não fala de suicídios. Não se noticia suicídios. Mas a gente não pode nem no YouTube mencionar isso, porque eles cortam, não deixam. E você vê que... E é uma coisa que está acontecendo, né? Que acontece na vida real. Nós precisamos falar disso. Nós precisamos falar disso e falar de mecanismos preventivos. Em primeiro lugar, eu trouxe uma nova tese, não apenas aqui, mas no mundo, tá, de que toda pessoa que pensa em morrer, na verdade, tem fome e sede de viver. Ela não quer matar a vida, quer matar a dor, a angústia, a autopunição, a solidão atroz, enfim, o humor depressivo. Então, na verdade, quando uma pessoa pensa no suicídio, ela, sem o saber, está querendo respirar a vida. Ela está querendo se reinventar. Mas como não se fala sobre isso, como não se comenta que, no fundo, o que as pessoas querem é superar o seu caos e não se perder no seu caos, esse silêncio acaba fazendo com que pessoas, num foco de tensão, tenham uma atitude impensada. A cada 40 segundos, uma pessoa morre pelas próprias mãos, a cada 4 segundos, uma pessoa tem uma tentativa de suicídio e provavelmente a cada segundo na humanidade, e provavelmente a cada 1 segundo na humanidade deve pensar em suicídio. Bom, o número é muito grande. E nós aumentamos no passado, no ano retrasado, antes da pandemia, já tínhamos aumentado em mais de 100% o índice de suicídio entre crianças e adolescentes. Uma pessoa morre pelas próprias mãos, cada 4 segundos uma pessoa tem atitude, 1 em cada 10 consegue, e provavelmente a cada 1 segundo alguém pensa em suicídio. E toda pessoa que pensa em morrer tem fome e sede de viver, ela não quer matar a vida, e aumentamos antes da pandemia em mais de 100% o índice de suicídio entre pré-adolescentes de 10 a 14 anos. E isso já me consumia demais para disponibilizar ferramentas para que as pessoas pudessem aprender a proteger a sua emoção. E eu desenvolvi um programa 100% gratuito chamado Você Insubstituível. Toda pessoa que te segue, me segue, pode acessar www.vocêinsubstituível.com.br. É um programa completo de prevenção de transtornos emocionais e de suicídio. Adotado pela Associação de Magistrados do Brasil, adotado pela cúpula da Polícia Federal para todos os membros da corporação, pelo STJ e por várias instituições, inclusive por vários hospitais que, nesse momento, vários médicos e enfermeiras estão passando por um estresse muito grande. Bom, e como é que, quando nós comentamos sobre isso na imprensa de maneira inteligente, nós não desencadeamos o suicídio. Agora, falar por falar, noticiar por noticiar, até pode provocar em pessoas que estão muito debilitadas emocionalmente uma atitude. Mas quando você fala que o eu, ele deve não se curvar à dor, ele não pode se curvar à dor. Me ofenderam, me rejeitaram, fracassei, passei por uma crise no relacionamento, me divorciei, não importa a situação, a minha paz vale ouro.
A imprensa tem que noticiar essa ferramenta. Minha paz vale ouro. O resto tem pouco significado. Se todos os dias eu introjeto na minha mente que a minha paz vale ouro e que o resto tem pouca relevância, então a minha emoção deixa de ter um cartão de crédito ilimitado, ela deixa de comprar aquilo que não lhe pertence e o eu começa a gerenciá-la. Reitero, a emoção nunca vai passar de um bebê, de 1 ano de idade. Quem tem que amadurecer é o eu, a capacidade de escolha, a autodeterminação, a consciência crítica. Mas as pessoas do mundo todo querem amadurecer a emoção, sem saber que a emoção é um consumidor emocional irresponsável. Ela compra, por exemplo, eu não tenho capacidade de encantar as pessoas. Ela compra, eu vou me adoecer pelo Covid, e as pessoas começam, como eu disse, simular sintomas sem perceber, sem de fato estarem contaminadas. Elas sofrem pelo futuro e dão crédito atroz àquilo que elas desenham na sua mente. Então, quando é uma espécie de boicote? Ela boicota a psique. A emoção, quando está no comando, ela boicota a saúde mental. Quem deve estar no comando, reitero, é o eu. Só que o eu, Leda, ele não é trabalhado, treinado, equipado em todo o mundo, inclusive em Harvard, em Cambridge, Oxford, MIT, nas universidades todas, inclusive no ensino básico. E este eu deveria ser treinado a gerir a nossa mente. Lembre-se que eu disse, nos primeiros 5 segundos de tensão, devemos impugnar um pensamento perturbador, senão ele é registrado e não pode ser mais deletado. Devemos impugnar e discordar de fobias, senão elas são registradas e retroalimentam os cárceres emocionais, entendeu? A gente deve afastar, então, esse tipo de pensamento imediatamente. E afastar com técnica. Não adianta. As técnicas que a humanidade sempre utilizaram não funcionam. Você ter sentimento de vingança contra um desafeto, não funciona. Isso faz com que o hospedeiro registre de maneira mais privilegiada o desafeto. Por isso que a maior vingança contra o inimigo não é odiá-lo, é perdoá-lo e compreender que por detrás de uma pessoa que fere há uma pessoa ferida. Outra ferramenta que não funciona, negar o problema. Quem nega o problema, quem não assume as suas mazelas, leva para o seu túmulo os seus conflitos. Quem nega a sua impulsividade, sua ansiedade, o seu sentimento de culpa e não trabalha, isso faz com que essas pessoas protejam as suas mazelas durante toda a vida. Por isso que muitas pessoas se encarceram. Outra coisa é distrair. Vou tentar, espairecer a cabeça, distrair nos momentos em que eu estou tenso, sem entrar na mente e impugnar e discordar. Por isso que nós usamos a técnica chamada DCD, que você, inclusive, quando você narrou o meu livro, Há 12 Semanas para Mudar uma Vida, você abordou. Duvidar de É a tudo teoria da inteligência multifocal? É um dos aspectos, uma das ferramentas dela. A arte da dúvida, Leda, é o princípio da sabedoria na filosofia. Ninguém brilhou na sua mente se não duvidou dos seus fantasmas mentais. Desde o sentimento de culpa até seu sentimento de incapacidade, sua baixa autoestima, o sentimento que não é um ser humano belo ou bela. Bom, a crítica é o princípio da sabedoria na psicologia. Lembre-se, a dúvida na filosofia, a crítica na sabedoria, na psicologia e a determinação estratégica na área de recursos humanos. Então, assim como nós fazemos a higiene corpórea, tem pessoas que tomam 1 banho por dia, tem pessoas que tomam 2 banhos por dia, há pessoas que tomam 3. Se tomar acima de 3 ou 4, tem obsessão. Eu já tive pacientes que tomavam 40 banhos por dia, entendeu? Meu Deus! Então, tomava o banho, saía do banho, quando ia se enxugar, um fenômeno inconsciente chamado gatilho da memória disparava em milésimos de segundo, abria uma janela traumática ou killer, que a toalha estava contaminada com bactérias e vírus ou ar. Então, o segundo fenômeno, janela killer. Primeiro, gatilho. Terceiro, a âncora da memória fechou o circuito. Então, ela tinha que voltar ao ritual do banho. Porque quando fecha o circuito da memória, nós nos tornamos predadores de nós mesmos. E aí as pessoas retornam a desenvolver ideias fixas, repetitivas, ou no caso o ritual do banho, apertar o seio para ver se tem câncer, coisas desse tipo. Elas repetem
o comportamento que chama transtorno obsessivo. A compulsão é o comportamento, a obsessão é o pensamento repetitivo, portanto, a compulsão é a expressividade obsessiva para tentar aliviar o estado de estresse do transtorno do toque, do transtorno obsessivo compulsivo. Mas quando nós desenvolvemos essa técnica, duvidar, criticar e determinar, todos os dias nós vamos tomando um banho emocional, fazendo a higiene mental, coisa que no mundo todo não se pratica, entendeu? Claro que as escolas que desenvolveram o programa Escola da Inteligência, que eu tive o privilégio de aplicar, inclusive há mais de 1000 escolas que aplicam, essas escolas, as crianças estão aprendendo a desenvolver essas técnicas para proteger a sua emoção. E muitas crianças de 9, 10 anos dizem para os seus pais, quando estão irritados: papai, você perdeu o autocontrole, você precisa duvidar de tudo aquilo que te controla. Mamãe, você não está gerenciando seu estresse, entendeu? Eu acho que as pessoas podem correr o risco dessa... Você me contou essa história do banho, eu me lembrei de um médico que me contou que estava notando no consultório dele uma certa paranoia com álcool gel. A pessoa chegava no consultório, estava ele e a cliente só, e ela passava álcool gel sucessivamente nas mãos, sem ter tocado em nada, sem nenhuma razão, entendeu? Toda hora ela criou aquele hábito, né? Esse é o famoso transtorno obsessivo compulsivo. Então, detona o gatilho, abre uma janela killer, a âncora, que é um fenômeno inconsciente, fecha o circuito, milhares de janelas ou milhares de arquivos não são acessados. Naquele momento, nós reproduzimos uma situação onde a vida está em risco, embora ela é criada na nossa mente, ela não está em risco. E eu desenvolvi algumas síndromes, uma delas é a síndrome predador-presa. Quando nós estamos num foco de tensão, nós podemos ser predadores das pessoas. É por isso que muitos casais, milhões de casais, começam o seu romance no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos. Prometem um para o outro que se amarão na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, mas pequenas discussões geram grandes atritos e registram janelas killers. E eles se tornam, pouco a pouco, especialistas não em celebrar os acertos uns dos outros, mas apontar erros. E quem é um apontador de erros está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas, mas não para desenvolver saúde emocional e relações saudáveis e sustentáveis. Entendeu? Aí a gente chega nesse momento que a gente está vivendo em função das redes sociais. A gente está vivendo um tempo de muito ódio, de cancelamento, não é? A pessoa cancela a outra, desmoraliza a outra, ataca a moral da pessoa, quer dizer, desestabiliza, detona mesmo, né? Esse cancelamento, essa cultura do cancelamento é um fenômeno também muito recente, né? E provoca uma emocionalidade intensa. Quando você se sente cancelado por alguém, você dá uma importância àquilo, o volume de tensão registra-se como uma janela traumática duplo P, com duplo poder. Poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida, e quanto mais lida e relida, mais é registrada. É por isso que as experiências negativas, pessimistas, mórbidas, elas têm um peso muito maior do que os aplausos e os elogios. É a cultura do cancelamento, é a cultura do pessimismo, é a cultura da autodestruição, do niilismo. Por isso que nós temos que mudar isso. Nas redes sociais não deveria haver Photoshop. Essa história de ficar colocando corpos sarados, como se a vida fosse uma maravilha, como se não houvesse céu sem tempestades, os sorrisos fáceis e superficiais, as mensagens que não são acompanhadas de verdade, de transparência, isso tem gerado um caos no mundo. Veja bem, Steve Jobs lançou o smartphone em 2007. Causou uma grande revolução, porque aumentou a produtividade, com as redes sociais também aumentou a comunicabilidade e a acessibilidade às informações. 3 grandes ganhos. A democratização dos dados. Mas, ao mesmo tempo, o excesso de redes sociais, o excesso de estímulos digitais, como eu disse, mexe com o ciclo da dopamina e da serotonina e gera uma dependência nos níveis da cocaína. Até em alguns casos mais graves. Porque uma pessoa que é dependente da cocaína não tem dependência física.
Quem é dependente do celular, redes sociais, também não tem dependência física. A heroína dá dependência física. A pessoa, depois de 24 horas, começa a sentir febre, dores musculares e aumento da frequência cardíaca. Dependência física. Agora, a dependência psicológica da cocaína, às vezes demora 48 horas para se manifestar, então gera angústia, ansiedade, humor triste, ou 72 horas. Agora, a dependência do celular, em algumas horas, manifesta esses sintomas. E eu tenho falado muito para juízes. Vocês não imaginam, caros magistrados, como a dependência digital está causando um adoecimento coletivo, inclusive nas crianças e adolescentes. Pois é, as Fazendo com que crianças. elas tenham sintomas de irritabilidade, ansiedade, humor triste, depressivo, vazio, asco ao tédio, quando estão longe dos celulares, entendeu? Que são sintomas de uma dependência psicológica alta e grave. Há uma abstinência, né? Há uma abstinência. Entra em abstinência Uma mesmo. síndrome de abstinência, exatamente. Quando é que uma criança deve ter o seu próprio celular? Porque eu já vi outro dia no aeroporto uma situação, outro dia não, antes da pandemia. A criancinha com o celular sentada em cima da mala, a mãe também no celular, então a criança estava uma santa ali. E eram horas de espera, o voo atrasou e tal, ela estaria insuportável, mas ela estava totalmente hipnotizada pelo celular. Era uma criança pequena, talvez 4 anos, 5 anos, mas totalmente concentrada naquilo. Aí fiquei pensando, agora você também tem neto, né? Bom, eu tenho neto. Você tem netos também? Eu tenho uma neta de 2 anos, 2 anos e 2 meses. E o meu filho não deixa ela ficar com o celular na mão. E ele acha que é cedo, que não pode e tal. E você acha que uma criança deve ter um celular quando? Bom, eu tenho 3 netos. Eu tenho o Augusto, que tem 5 anos, a Alice tem 3 anos, e tem um bebezinho agora. Eu vi uma foto sua com o bebezinho. Como que é o Leão? Bom, seria bom que as crianças não tivessem o celular próprio até os 10 anos de idade. Seria muito bom. Criança tem de ter infância. Criança tem que brincar, tem que se estressar, tem de passar pelos estresses. Nós não podemos magnetizar ou hipnotizar uma criança a todo momento com o celular, porque de fato hipnotiza, e a quantidade de estímulos em 1 hora é mais do que a quantidade de estímulos que uma criança teria em vários dias. Isso tudo é registrado pelo biógrafo do cérebro, Fenômeno RAM, gerando uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela, chamada Síndrome do Pensamento Acelerado, que simula até a hiperatividade. Mas a hiperatividade, ela comete 1% a 2% das crianças e adolescentes ou adultos, mas tem que ter um fundo genético, um pai, uma mãe inquieta, muito irritadiça, que não parava em lugar nenhum. Mas mesmo as crianças hiperativas e adolescentes hiperativos, elas podem desenvolver uma cognição e uma saúde emocional muito grande se usar determinadas técnicas. Mas eu quero dizer que mais de 90% das crianças e adolescentes estão simulando sintomas da hiperatividade, e médicos do mundo todo, inclusive psiquiatras, estão medicando para domar o cérebro. Drogas da obediência por um problema que nós causamos, que eles pensam que é de origem metabólica, e que não é de origem metabólica e genética. É uma hiperestimulação na era digital. Então, gera. Quais são os sintomas? Que nós adultos também estamos vencendo. Dores de cabeça, dores musculares, acordar cansado, baixo limiar para suportar a frustração, ou seja, pequeno problema, um impacto muito grande, dificuldade de colocar no lugar do outro, ou empatia, querer tudo rápido e pronto, déficit de concentração, déficit de memória, e o que me dói na alma. Crianças e adolescentes não estão dormindo no mundo todo, e os pais não sabem. Eles estão com sono de má qualidade, ou sono entrecortado, e acordam cansados, e não prestam atenção na aula, os professores não sabem o que está ocorrendo. Por isso que celular, até os 10 anos, ninguém deveria ter um celular próprio. Deveria, obviamente, usar celular até os 10 anos. Criança de 7, 8 anos, você pode deixar 1 hora, inclusive com certas contrapartidas, você deixa no tablet, assim por diante, e inclusive com bons programas, tal. Não há problema quando você controla. Mas as crianças e adolescentes vencem pelo cansaço, porque eles querem, e as mães
estão tão com o pensamento hiperacelerado, a síndrome SPA, que é muito mais fácil dar uma bala eletrônica. Então, o que acontece? Nós estamos preparando nossos filhos para os consultórios de psiquiatria e psicologia. E não estamos usando ferramentas de prevenção. Eu pediria para todos os pais e professores que estão me ouvindo, por favor, brinque, role no tapete com seus filhos. Olha, mesmo nessa pandemia, crie alternativas, pinte, façam coisas lentas, toquem instrumentos, conte histórias. Pais, por favor, fale das suas lágrimas para os seus filhos chorar as deles. Inclusive, eu estou tentando, com uma equipe, desenvolver uma nova rede social, onde as crianças entrevistam os pais. Papai, que lágrimas você chorou? Que perdas você já teve? E quais são as lições que você aprendeu, desafios? Porque não dá mais para ir contra as redes sociais. Eu sinto que, no certo sentido, perdemos a batalha. Então, nós precisamos criar uma alternativa para que as crianças possam ver russos entrevistando seus pais, dinamarqueses entrevistando seus pais, pais entrevistando seus filhos. Também para torná-la produtiva no bom sentido, né? No bom sentido. No sentido da formação da pessoa. Exatamente. Olha que interessante isso, muito bom. Um grupo de engenheiros, de profissionais, como nós vamos fazer para resgatar as crianças e adolescentes de todos os povos e culturas? É uma batalha muito dramática, mas eu vou ser a primeira pessoa agora, todos aqueles que estão assistindo, que sabem, que estão sabendo deste sonho. Mas é bem Augusto Cury isso, né? Nunca desista dos seus sonhos. Não é isso? É verdade. Não é verdade? É bem você isso. É verdade. Não desista dos seus sonhos. Esse é o seu livro. Qual é o seu livro mais famoso? Eu costumo, quando eu entrevisto um cantor ou um compositor, eu pergunto assim, qual é a sua Conceição? Brincando com o Calbi, que a Conceição do Calbi era o grande sucesso dele, né? No seu caso, que você já foi eleito até pela... Sua obra tem mais de 70 países, não é isso? Isso, Com 25 milhões de livros vendidos, é o que diz o Google a seu respeito. A Folha já disse que você é o autor brasileiro mais lido. Exatamente. Não é? Alguns dizem que eu sou o autor mais lido da década, psiquiatra. Alguns dizem que eu sou editores, que eu sou o psiquiatra mais lido no mundo, na atualidade. Olha só. Mas eu falo que eu sou um carregador de pedras. Eu sou apenas um caminhante que anda no traçado do tempo, tentando compreender quem sou e procurando dar o melhor de mim para os outros. Sou um eterno aprendiz. O culto à celebridade é um dos sintomas de uma sociedade doente. E por isso que raramente eu dou entrevistas, eu procuro ter uma vida mais intimista, porque a vida é breve como gotas de orvalho. Mas qual que é o meu livro? Qual o seu livro mais vendido, o seu maior sucesso? Você sabe que eu escrevi mais de 60 livros, né? Então são tantos filhos que cada um eu amo de maneira peculiar. Uns deram mais trabalho, outros foram mais relaxantes, alguns me abraçaram mais, outros escaparam das minhas mãos. Eu não consigo te dizer qual livro ele mais me impactou. Você é um homem de 60 anos, né? 60 e poucos, né? 60 e poucos anos. Eu tenho 62 anos. Pois eu quero pensa te dizer, bem. Leda, eu quero te dizer o seguinte, mas tem alguns livros que me tocaram tanto e que eu estou feliz que vão se tornar filmes. Por exemplo, O Vendedor de Sonhos me tornou best-seller, o meu amigo Jaimon Jardim o filmou, e ele fez um sucesso incrível na Netflix. Agora saiu na América Latina, vai sair nos Estados Unidos e em muitos países da Europa e da Ásia. O Futuro da Humanidade conta a minha história, a história de Marco Polo, né, que, por exemplo, estava na sala de anatomia, vendo os corpos nus no primeiro dia de aula da Faculdade de Medicina, o professor dando técnica de dissecação, e o aluno levanta as mãos, o professor não quer respondê-la, porque a didática dele é só respostas no final da aula. O aluno insiste: tá bom, aluno, olha, eu vou abrir uma exceção, mas a minha didática não é essa. Pois não. Aí ele diz: professor, qual o nome das pessoas que nós vamos dissecar? Mas essas pessoas não têm nomes, são mendigos, são psicóticos, sem famílias, achados por aí. Aí o aluno pergunta: mas professor, como é que eu posso dissecar veias, artérias e nervos sem conhecer as lágrimas que eles choraram
os sonhos e pesadelos que tiveram minimamente. E o professor zomba dele, e os alunos também caem no deboche, depois do estresse de entrar no primeiro dia de sala de aula, e estimula ele a procurar a história daqueles anônimos. Ele vai procurar e encontra, depois de idas e vindas, histórias incríveis. E leva o mendigo para dentro da sala de anatomia, que conhecia a história deles, e ele passeia pelos corpos e fala em lágrimas: Maria, você aqui, quantas vezes você deu o pouco que tinha para aqueles que nada tinham? General, você aqui, você zombava da morte, achava que era tão grande, mas a morte, ela abate grandes e pequenos, somos apenas caminhantes no traçado do tempo. E começa a descrever. E aquele professor, ele tem um impacto, e os alunos começam a perceber que não há pessoas de seu menor valor, mesmo que sejam anônimos. Cada ser humano é único e inenarrável. E o livro O Futuro da Humanidade, que conta essa história, já foi contratado pela Netflix e vai ser filmada agora, logo após a pandemia, e também o Armadilhas da Mente. A Disney está interessada em várias obras, a Sony, e assim por diante. Bom, enfim, E você, filhos. Seus filhos são filhos e filhos da vida, né? Do mundo. Parabéns. Serão filhos do mundo, né? Sim, filhos do mundo. Já são, né? Porque já estão em mais de 70 países. 25 milhões de livros vendidos, é muita coisa, né? Você imaginava isso? Você é de Colina, né? Colina é uma cidade do interior de São Paulo? Minha querida Colina, uma cidade pequena, mas tão altruísta. É uma cidade perto de Ribeirão Preto, entre Ribeirão Preto e São José do Preto. Eu cresci numa cidade que não tinha livraria, nunca fui estimulado a escrever livros, mas eu era a segunda nota da classe no colegial, de baixo para cima. Ninguém apostava que eu poderia chegar a lugar nenhum. Imagina, segunda nota da classe, de baixo para cima. Meus colegas diziam que eu só tinha um caderno e não tinha nada escrito, e é verdade isso. E era distraído, desconcentrado, e quando os colegas reuniram para falar sobre o futuro, um queria ser agrônomo, outro veterinário e tal, eu falei que queria ser um médico, um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. Aí eu aprendi a primeira ferramenta de gestão da emoção. As principais decisões de um ser humano são solitárias. Não espere que as pessoas te aplaudam ou te promovam. E eu decidi estudar. Estudei cerca de 14 horas, 12 a 14 horas por dia. Passei na faculdade de medicina. Mas do segundo para o terceiro ano, eu vivenciei uma crise emocional intensa, uma dor depressiva muito grande. E eu percebi que as lágrimas que nós não choramos, elas são mais dramáticas do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. E aí a dor, aí mais outra ferramenta de gestão de emoção, eu comecei a aprender. Ou a dor nos constrói, ou ela nos destrói. Eu não me curvei à dor, eu comecei a fazer 1000 perguntas, escrever quem sou, o que sou, porque não protege a minha mente, não gerencie meus pensamentos. E a partir daí comecei a desenvolver a teoria da inteligência multifocal. E que, felizmente, ela tem sido utilizada em várias universidades. Hoje é utilizada, inclusive, na USP, no stricto sensu, em disciplinas. Né? A gestão da emoção para a formação de professores brilhantes. E vamos disponibilizá-la no segundo semestre também, mais uma vez. Bom, eu queria... Seria interessante encontrar esses alunos, né? Que estudaram com você quando você não tinha um caderno e não tinha nada anotado nele, né? Hoje eles, não na pandemia, mas antes da pandemia, abraçavam. Falavam, como é que você... O que aconteceu? Qual o segredo? Como é que pode, né? Como é que pode? Na verdade, todo ser humano... Eu desenvolvi uma teoria sobre a inteligência multifocal. Todo ser humano, ele tem uma capacidade incrível que está frequentemente embotada. Nós podemos e devemos escrever os capítulos mais importantes da nossa história nos momentos mais difíceis da nossa existência. Todos devemos fazer isso? Todos devemos. Não há gente desinteligente, incapaz, não há ser humano que não consiga brilhar no teatro da sua mente, no teatro social, se ele não aprende, se ele aprender algumas ferramentas. Por exemplo, a dor nos constrói ou nos destrói, devemos optar por não se curvar a ela e usar para nos construir,
sonhos e disciplina não podem estar descasados nunca. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, e disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas que só obedecem a ordens. Então temos que juntar sonhos e disciplina. Nós temos que aprender a dar tantas chances para nós quantas necessárias. Se eu fracassei, se eu fui humilhado, se eu fui debochado, eu não me dobro diante dessas intempéries, mas entendo que as flores desabrocham nas primaveras, mas elas são secretadas nos invernos da vida. Lá nos invernos, na escassez hídrica, nos frios e ventos uivantes, é que as flores são secretadas e produzem e se desabrocham nas primaveras. Também no psiquismo humano, entendeu? A gente deve também se perdoar. Uma pessoa que não se perdoa é um carrasco de si mesmo. Mas sabe uma das coisas que mais nos preocupamos hoje? Que o pior inimigo do ser humano é ele mesmo. O pior algoz dele é ele mesmo. Por quê? Porque ele exige muito de si. Ele cobra demais de si. Nas minhas conferências, para milhares de pessoas, eu costumava perguntar: qualquer plateia, desde a área jurídica, psicologia, pedagogia, empresarial, quem é que cobra demais dos outros? 1/3 das pessoas levantavam as mãos. Eram cobradores excessivos. Quem é que cobra excessivamente de si? Mais de 80% a 90% das pessoas cobram demais de si. E quando você cobra demais de si continuamente, você registra janelas traumáticas ou killer e aumenta os níveis de exigência para ser feliz, relaxado e realizado. Você aumenta o nível de estresse e a hipersensibilidade. Portanto, pequenos problemas têm um impacto muito grande. Quando você erra uma palavra ou quando você não corresponde às expectativas, as pessoas elas se punem de maneira excessiva. Devemos dar risadas dos nossos erros suportáveis. Devemos dar risada da nossa estupidez e dos erros dos outros que são suportáveis. A vida tem que ser leve, senão não há saúde emocional. É uma falácia. Senão, tudo fica em informação de autoajuda, esparsas, superficiais, que não geram um eu líder de si mesmo. Rir de si mesmo faz parte da vida, né? Rir de si mesmo faz parte da vida. Tem pessoas que me dizem: Cury, doutor Cury, eu casei com um homem muito ansioso, muito difícil. Eu olho para ela e digo: olha, se você escolher uma pessoa muito ansiosa e difícil, você não deve ser tão fácil. Porque não apenas os opostos se atraem, mas também os semelhantes se atraem. Se atraem. Em segundo lugar, se você se tornar uma pessoa criticista, que aponta falhas, aponta erros, você vai ganhar discussão, mas não vai ganhar o coração. Então, você vai ter razão, mas não vai ser feliz, né? Não vai ser feliz. Então, a melhor maneira de você ajudar uma pessoa que é difícil e ansiosa é você, em primeiro lugar, elogiar. Olha, eu aposto em você, você é uma pessoa incrível, inteligente. Agora, pense no seu comportamento. Inclusive para os filhos. Os pais que não celebram os acertos, não celebram a vida do filho, a inteligência dele, para depois corrigir erros, formam janelas killers. E mais de 80% das correções dos pais não melhoram os filhos, frequentemente os piores. Dos professores com os alunos do mundo todo também. Então, reitero, assim como o mestre dos mestres, por exemplo, quando estava diante de Judas Iscariotes, ele acabou de traí-lo, ele olhou para Judas e, para espanto da psiquiatria e psicologia, ele disse: amigo, por que você está aqui? E eu me perguntava: e que homem era este que era capaz de elogiar o seu traidor no ato da traição? Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Aí eu mudei minha posição de ateísmo e passei a perceber que, independente de uma religião, há um autor da existência. E quase Judas Iscariotes transforma o seu caos numa oportunidade para crescer. O mestre dos mestres, ao chamá-lo de amigo, ele elogiou a pessoa que erra mais do que seu erro. Ele jogou as moedas de prata, e eu falo isso em 12 semanas, ele jogou as moedas de prata e quase se torna uma mente brilhante por transformar perdas em ganhos, crises em crescimento.
mas ele também se autocobrou. Por isso que cobrar demais de si, cobrar demais dos outros, é uma forma atroz de se relacionar e de se relacionar consigo. Mas perdoar também não é tão fácil, né? Como é Perdoar que a é? traição não é tão fácil também, né? Não é tão fácil, Mas é um perdoar, exercício também, né? mas, Você pode mas não quer conquistar dizer. isso. Você tem Você razão. acha, você acha que é uma construção, que perdoar pode ser uma construção? Você pode Perdoar construir o perdão? tem de ser construído. Parabéns. Se não for construído, vai ser um ato superficial, um ato meramente religioso. Quando você e um ato de uma disponibilidade emocional também sem grande relevância e consistência. Perdoar é compreender que por detrás de uma pessoa que fere há uma pessoa ferida. Perdoar é ter um caso de amor com a sua própria vida. É você namorar a sua existência para não financiar a sua felicidade em função do outro. Você pode não conviver com a pessoa que te traiu, mas se você aprende a entender que a sua paz vale ouro e que o outro que te traiu também é uma pessoa infeliz, você vai dar descontos. Então você vai se tornar um hospedeiro que não vai hospedar janelas traumáticas, vai ter uma mente mais livre. E, consequentemente, vai ser mais feliz, né? Muito mais leve, saudável emocionalmente. Você é de uma família árabe. A sua mulher também é árabe? Eu sou de uma família árabe. Bom, eu tenho quatro raças, entre aspas, na minha genealogia. Da parte do papai são árabes e da parte da mamãe são italianos, espanhóis e judeus. Então eu sou uma miscelânea, entendeu? Caramba, você é uma miscelânea. Você é uma faixa de Gaza. Talvez é por isso que eu me preocupe tanto. Uma das ferramentas que eu advogo em meus livros é que devemos pensar como humanidade. Nós não podemos pensar apenas como grupo social, religioso, cultural ou político, direita ou esquerda. Isso é uma infantilidade, é um crime contra a saúde mental e contra a própria homeostase da sociedade. Devemos pensar com humanidade, devemos colocar-nos no lugar dos outros e perceber que o outro que é diferente de mim é tão complexo e importante como eu. É difícil, né? A convivência humana é muito rica, mas ao mesmo tempo é trabalhosa também, né? Bom, eu costumo dizer que se você conviver com milhares de animais, talvez não terá nenhuma frustração. Mas se você conviver com um ser humano, por mais que, entre aspas, seja a alma gêmea, vai haver momentos de conflitos, de atritos e discordâncias importantes, a tal ponto que você vai frustrar o outro e o outro vai te frustrar também. Então, conviver pode ser muito difícil se você cobra demais, se você critica demais, se você se torna repetitivo quando vai tentar melhorar o outro. Quem corrige 2 vezes a mesma coisa é um pouco chato, 3 vezes é muito chato e 4 vezes ou mais é insuportável. Há milhões de pais no mundo todo que são insuportáveis, professores maravilhosos, mas que são insuportáveis na relação, casais que se digladiam como no Coliseu. Eles não brincam, não sabem estimular os sonhos, não sabem aplaudir. Quem é minha celebridade? A minha celebridade é meu parceiro, minha parceira, é meu filho, minha filha. A minha celebridade são os meus pais, são as pessoas que estão ao nosso redor. Devemos pedir autógrafos para eles, devemos fazer festas fora de datas especiais. Aí fica mais gostosa. Fica melhor a vida, né? Exija que não menos os outros. Espere menos, diminua a expectativa do retorno, que a vida ela se torne bem agradável. Agora, aumente a expectativa que o ser humano vai se frustrar dramaticamente. Aí é atroz. E quando você começou a escrever, você tinha a expectativa ou a ideia de que você ia ser esse sucesso estrondoso que você é? Não, eu, sinceramente, quando eu escrevia, eu queria me superar, me reinventar, transformar os dias mais tristes nos momentos mais inteligentes da minha história. Mas eu tinha um sonho de contribuir com a humanidade, desde lá atrás. Não sabia que ia ocorrer
porque é muito difícil publicar lá fora. É difícil publicar no Brasil, eu ajudo muitos novos escritores, muito difícil. Agora imagine em língua portuguesa e lá fora. É muito difícil, entendeu? É. E hoje eu recebi a notícia de que o livro O Futuro da Humanidade vai ser publicado pela HarperCollins nos Estados Unidos. Eu tenho vários livros em inglês, né? Mas, bom, por coincidência, falando sobre isso. Agora, o gostoso da vida é que você não faz para ter sucesso. Que o sucesso é ser saudável, o sucesso é fazer da vida um espetáculo único e imperdível. O sucesso é chorar, sim, sem medo, mas transformar lágrimas em sabedoria e os momentos mais dramáticos nos momentos mais solenes da existência. Não é fácil, mas é um treinamento. Como se faz higiene mental, se faz a higiene física, eu faço a higiene mental. Como eu me nutro com carboidratos e proteínas, glicídios, eu também nutro com ferramentas de gestão de emoção que eu estou disponibilizando aqui nesta live. E qual que você acha que seriam os 3 principais livros que você acha que poderiam ajudar mais as pessoas nesse momento de pandemia? Porque é uma coisa rara nesse momento. A gente nunca viveu antes e espero que a gente não viva outro, né? É verdade. Eu falo o livro O Maior Líder da História, que eu escrevi há pouco, que fala da era dos desinteligentes emocionais, entre aspas, dos idiotas emocionais, pessoas que não se abraçam, não namoram a vida, não dão risadas de si mesmos, como nós comentamos, exigem demais dos outros, enfim, pessoas que não gerenciam o seu estresse. O Vendedor de Sonhos é um livro que contribuiu com muitas pessoas, O Futuro da Humanidade. Também eu poderia indicar O Código da Inteligência, e eu vou publicar no final do ano O Médico da Emoção. Então, se vocês se lembrarem, talvez seja um livro para que vocês utilizem essas ferramentas que eu estou abordando. E ficaremos melhores, se Deus quiser. E o Augusto Cury ajudar. Obrigado, muito obrigada pela sua paciência, pelas suas palavras, por você aceitar fazer essa live. Eu queria muito ter esse encontro com você e estou muito feliz. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero te agradecer também, porque você é uma jornalista de uma sensibilidade muito grande e amabilidade e generosidade é perceptível. Eu gostaria que todos aqueles que nos assistissem não deixassem de sonhar, e sonhos não são desejos, sonhos são projetos de vida, que você seja um grande sonhador, e se sonhar, não tenha medo de falhar, e se falhar, não tenha medo de chorar, e se chorar, repense sua vida, mas dê sempre uma nova chance para si e para as pessoas que vocês amam. Um beijo no coração. Muito obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau. Conversei aqui com o Augusto Cury. Augusto Cury, professor, Augusto Cury, escritor, publicado em 70 países, mais de 25 milhões de exemplares vendidos. A Folha de São Paulo diz que ele é o autor mais lido do Brasil, e ele mesmo diz que há uma corrente que diz que ele é o psiquiatra mais lido no mundo. Então, acho que foi uma honra muito grande para mim. Eu estava muito querendo fazer essa entrevista, demorou, mas veio. E tá vendo? É acreditar no sonho. Eu adorei. Espero que vocês tenham adorado também. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.